Então, olá, boa noite a todos. Estou tendo que repostar a aula. Tivemos problemas, eu estou com minha fiel assistente de novo me ajudando. E o que acontece? Aqui foi a aula de urbanização brasileira. Foi a aula que apareceu um cachorro, não sei se vocês vão lembrar, mas um cachorro entrou no meu quarto, a Belinha apareceu no meu quarto e teve uma barulheira lá fora. Então, eu estou tendo que repostar essa aula também, porque então, gente, eu não sei o que aconteceu com o meu notebook, mas ele deu um problema de captação de áudio que ficou muito baixo. E devido ao que aconteceu ao longo da graduação, ao longo desse semestre, foi muito pesado no ensino remoto, tanto para mim, acho que imagino também para vocês, também está sendo. Não deu para repostar porque a gente teve trabalho em cima de trabalho, enfim, muitas outras coisas. Eu fiquei muito preocupado com vocês, então, assim, o primeiro respiro que eu estou tendo foi agora, e eu consegui botar isso em dia. Peço vocês novamente desculpas e vamos para a aula agora, né? É que a gente está tratando sobre urbanização brasileira. A gente vai partir de um início que começa com uma breve história, uma breve conceituação. A gente vai perceber que algumas coisas que serão discutidas aqui, em especial no dia de hoje, nessa semana que eu vou postar, a O Motoqueiro Corno, que eu vou postar, vai, vai, vai fazer sentido para vocês. Isso, hoje é dia 21. Gravaram que tem a vacina contra o coronavírus e a gente vai ver a questão da vacina aqui nesse primeiro início da aula. Em seguida, a ação e a desmetropolização. Então, como eu falei para vocês, acho que iniciaremos a aula com a breve história e a conceituação da urbanização brasileira. Em seguida, temos a metropolização e desmetropolização. E terceiro, a gente fecha em condomínios de ocupação irregular. Então, vamos seguindo, né? É que a gente parte de uma conceituação. Né? O que é a urbanização? A urbanização é um processo que é quando o espaço de urbanização é acelerada devido ao êxodo rural. Isso no Brasil. Em outros países foram outros processos históricos, mas para a questão do Enem a gente tem que focar bem no Brasil. Então, quando vocês pensarem em urbanização, é um processo em que eu acho que travou, voltou, travou, voltou, travou, voltou. Obrigado. Então, a conceituação da urbanização é quando o espaço rural se transforma em espaço urbano. E no Brasil isso acontece devido ao êxodo rural, que, bom, o Brasil vai passar por políticas desenvolvimentistas, com Vargas, com Kubitschek em sequência, em que vai se industrializar. Então, dessa forma, as pessoas vão sair do campo e ir para as cidades. Então, em primeiro momento, é fundamental ressaltar que espaço urbano, que urbanização é o processo em que o espaço rural se torna urbano, então o campo vai se tornar cidade. E temos também esse processo acarretado pelo êxodo rural, onde as pessoas saem do campo e vão para as cidades se tornando maiores, subsequente engolindo maiores espaços rurais ao seu redor, e tudo aquilo vai virando cidade nova e as cidades vão crescendo muito. Vale ressaltar que a urbanização no Brasil surge pós-década de 50, como eu falei para vocês, e antes disso, ali por volta da década de 50, a maior parte do Brasil era um país rural. Então a gente está falando de um Brasil agrário que muitas vezes ainda tinha muita injustiça. Não que hoje não tenha, mas naquela época tinha muito mais injustiça. E as cidades tinham poucas pessoas, mas pós-50 isso começa a mudar. Então vamos lá, né? O que acontece para o Brasil se urbanizar? Como eu falei para vocês, tivemos que falar de dois personagens centrais, o Vargas e o Kubitschek.
O Brasil vai passar por um processo de industrialização, daí também vai ser por efeitos da política externa brasileira, vai ocorrer a Segunda Guerra Mundial, enfim. O Vargas vai começar a ver o Brasil como um país que pode se desenvolver pela indústria. Então, dessa maneira, o Brasil começa a se industrializar. Em sequência disso, as pessoas começam a sair da zona rural e ir para a zona urbana, porque a indústria oferecia muito serviço, né, muito trabalho. E aí a gente começa a ter o êxodo rural, as pessoas vão começar a sair do campo e ir para as grandes cidades. E com isso as cidades vão se tornando maiores e a gente vai vivendo uma urbanização acelerada. O que acontece? A gente, antes de um modelo agrário exportador, passa para um modelo urbano industrial. Então, nossa sociedade antes era agrária, a gente produzia leite e café exportável, falando assim a grosso modo, cacau também na Bahia, os coronéis de Ilhéus, para quem viu Gabriela entende um pouco disso. O Brasil antes exportava commodity, não que hoje ainda não, mas a gente também vai passar agora, pós-50, com a situação, a gente se torna uma sociedade urbana industrial. E travou de novo. Voltou? Normalizou? Normalizou? Então, beleza. Então, após 50 com Vargas, o Brasil se torna uma sociedade urbana industrial. Atualmente, mais de 80% da população brasileira vive em áreas urbanas. Isso é comparado com países de capitalismo avançado, por exemplo, Noruega, Dinamarca, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul. Porém, no Brasil, isso não cai no nem, mas só para situar vocês, essa metodologia de, no Brasil, declarar urbano e rural envolve muita polêmica na geografia. Mais para frente, a gente vê um pouco disso. Mas até agora, isso aqui está tudo tranquilo para vocês. Não precisa preocupar com essa metodologia de urbano e rural e essa polêmica, não. Isso é mais para na graduação mesmo, que tem essas discussões. Eu não sei porque eu fico falando isso com vocês. Vocês ficam curiosos e sei lá. Mas eu tiro a dúvida de vocês depois, caso vocês precisarem. Se vocês ficarem curiosos, eu falo isso em uma aula. Então, vamos para a década de 40. A gente tem o nazifascismo ebolindo na Europa, vai ter a Segunda Guerra Mundial, enfim, tudo que vocês já devem ter visto aí. Então, nesse exato momento, em 1940, somente 31% da população brasileira vive em cidades. O que é uma coisa complicada, porque a gente tinha um país que não tinha tanta gente igual tem hoje. Então, assim, o Brasil era bem pouco povoado. Porém, em 50 se intensifica o processo de urbanização com a industrialização promovida por Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, como eu falei para vocês aqui anteriormente. Até deixei o nome desses dois personagens de amarelo. Para quem não sabe, o Kubitschek não sei se vocês viram essa história, o Kubitschek é daqui de Belo Horizonte, estudou na UFMG também. Mandou construir a Casa de Baile, que é um lugar que depois eu recomendo que vocês vão, um lugar bem legal. Muito importante para mim, é um dos lugares da cidade que eu mais gosto, bem bonito. Só não olhem ela de cima pelo Google Maps, por favor, não façam isso. Mas, enfim. Daí temos o Sudeste, no contexto todo, pelo Sudeste ser o que pelo Sudeste já ter sido sempre ser o centro do país, aí entra a política café com leite, tem as grandes famílias ricas, tudo aquilo que a gente vê em história do Brasil colonial pesa para o Sudeste puxar o eixo do processo de industrialização, porque os estados do Sudeste já tinham mais estrutura. E quando a gente entrar em geografia econômica, a gente vai ver uma coisa, que não existe estado sem mercado. Para se ter mercado, para se ter empresas, indústrias, tudo isso que o capitalismo proporciona, precisa ter Estado. E é o Estado na concepção de fornecer infraestrutura, coisa que no Brasil não tem feito muito ultimamente, mas enfim. Então, por isso a região Sudeste vai se desenvolver mais rápido do que o restante do país, vai ser a região mais rica, porque ela tinha mais estrutura. Então, as indústrias que vieram externamente olham para o Sudeste, tipo assim, olha, eu vou colocar minha indústria onde? Pensem vocês como CEO de uma grande empresa. Olha, eu vou pôr no Sudeste, porque tem São Paulo, porque tem Minas. No caso, tem o Rio de Janeiro também, tinha Porto, tinha Minas, que tinha estrutura. Enfim, as indústrias vão para o Sudeste por esses fatores, pela estrutura. E com isso,
devido ao Sudeste, por todo esse processo que eu falei para vocês, o Sudeste vai concentrar as indústrias. E se o Sudeste tem as indústrias, o que acontece? As pessoas do interior do Brasil vão em direção ao Sudeste. Com exceção do sul do país, que mais para frente eu vou explicar para vocês, mas gente do Norte, do Nordeste, foi para o Sudeste. É aquela máxima do monte de filme que a gente vê que fala, olha, a família vai sair do interior de Minas Gerais, do sul de Minas Gerais, do interior do Rio de Janeiro e vai para a capital. Só que também existe um movimento das pessoas saindo de Pernambuco, do interior da Bahia, do Tocantins, e indo para as grandes cidades, indo para São Paulo, indo para Belo Horizonte, indo para o Rio de Janeiro. Isso foi uma coisa que aconteceu bastante. Aí que eu coloco para vocês no canto direito as imagens de São Paulo na década de 60 ou 70, não sei, mas olha que coisinha linda, maravilhosa. Martini, Moleza, Filco. Era bem interessante esse tipo de comércio. Isso no Sudeste. Agora, a região Centro-Oeste vai apresentar algumas peculiaridades. Não sei se já escutaram Faroeste Caboclo do João de Santo Cristo, mas enfim. Ele sai do interior da Bahia e vai para Brasília tentar a sorte, se eu não me engano, vai falar isso. Não sei. Eu ouvi o filme, gente, eu nunca escutei a música, mas o filme achei bem legal. O fato é o seguinte. No filme e na música, acontece uma coisa que é bem interessante. As pessoas vão sair do Nordeste e do Norte e vão para o Centro-Oeste. Por que elas vão para o Centro-Oeste? O fator Brasília. Eles estão construindo a capital do Brasil no Planalto Central, no meio do nada. Literalmente era no meio do nada. No interior de Goiás. E essa ideia de você estar construindo a capital do país atraiu muitas pessoas, porque era uma fonte de emprego e de salário. Então, assim, olha, você está com sua família no interior do Tocantins, por exemplo, que é próximo de Brasília, ou no interior da Bahia, ou em Pernambuco. O que acontece? Alguém não tinha WhatsApp? Não tem. Você escuta alguém falando assim, olha, estão construindo a capital do Brasil lá naquelas bandas de Goiás, lá fora. As pessoas iam porque você está vivendo em uma sociedade naquele momento, no Brasil naquele momento, que era um Brasil agrário e que as pessoas não tinham como ver uma forma de ascensão social. Não era como hoje, que você tem internet, você consegue fazer uma associação de trabalhadores rurais e tentar tocar a terra. Hoje é um pouco mais fácil. Mas naquela época era muito difícil. Você enfrentava grandes secas e tudo mais, e você não tinha cisterna, não tinha poço. Então, assim, é aquela clássica cena que a gente vê em muito filme brasileiro. Tem um filme que eu esqueci o nome, se eu não me engano é Deus é Brasileiro, que eles saem de um lugar para poder ir para Brasília ou para o Rio de Janeiro de bicicleta. E eles têm que ir, porque é o que eles têm. É aquela máxima de Chicó e João Grilo em O Auto da Compadecida. Era gente daquele... Eram gente dentro daquele jeito, tipo Chicó e João Grilo, porém, que estavam no interior, que queriam mudar de vida. Só que no caso de Chicó e João Grilo não vão fazer isso, mas... imagine aquele sertão, as pessoas estão lá, elas querem mudar de vida. Então, vou para onde? Aonde que tem trabalho? Onde que eu vou receber? Brasília. É a capital do país. Tá falando no rádio, olha, estão construindo Brasília. Eu vou para lá, porque ela tem emprego. Então, o fator da construção de Brasília atrai muitos trabalhadores vindo do norte e do nordeste. E dessa forma, o centro-oeste se torna a segunda região mais urbanizada do país. E isso é importante, porque o Juscelino assume um papel central, porque ele se torna visionário ali. O Brasil está progredindo. Então, isso é muito importante, porque, olha, o Brasil está se desenvolvendo, a gente tem uma capital, a gente tem serviço. Então, imaginem uma família chegando com um filho pequeno em Brasília, daí você passa naquela avenida, nunca fui em Brasília, mas já vi fotos, você passa naquela avenida assim grandona, aí tem a Asa Norte de um lado, do outro, imagine um Palácio do Planalto em construção, igual está aqui, só que aquilo para você que está vindo do interior deve ser a coisa mais linda do mundo. E daí as pessoas foram para Brasília. Civilizar e povoar as terras que haviam conquistado e representar como mulher internacional um dos mais ricos da história do mundo. Então, essa foi a missão de Brasília, que o Juscelino pensava. Então, falados do Centro-Oeste,
Então, leiam-se assim: urbanização brasileira. O Sudeste larga na frente a região mais urbanizada porque já possui uma estrutura histórica para que as indústrias fossem para aquela região. A região Centro-Oeste vem em seguida do Sudeste, como a região mais urbanizada do Brasil. Daí temos o fator Brasília, que vai atrair pessoas do Norte e do Nordeste para lá. E agora entramos num caso bem particular, que é a região Sul. O Sul vai viver um processo de urbanização bem lento. Vai começar em 1970. Por quê? No Rio Grande do Sul, ele possui umas características econômicas um tanto quanto peculiares. Daí, a história explica isso para a gente de uma maneira melhor e eu vou tentar traduzir aqui para vocês. Basicamente, os imigrantes europeus que vieram da Alemanha, da Suíça, eles se estabeleceram no Sul. Claro que a gente tem uma comunidade italiana forte em Belo Horizonte, em São Paulo, mas os outros imigrantes foram para a região sul do Brasil. E nisso o que acontece? Eles tinham algumas táticas de agricultura propriedade familiar, porque eles ganharam as terras, isso é muito interessante dizer e ressaltar para vocês, olha, o Brasil deu terra para imigrante e não fez a reforma agrária, colocaram fantasmas de comunismo lá, enfim. Mas os imigrantes, anos antes, ganharam terras. E daí eles desenvolveram uma agricultura familiar bem forte, também por fatores climáticos e também porque eles trouxeram uma carga da Europa muito grande de como que se fazia uma agricultura que no Nordeste é impossível de se fazer, porque temos diferenças climáticas muito grandes. Enfim, no Sul, a gente tinha uma propriedade familiar e policultura. Então, assim, poucos trabalhadores rurais queriam ir para as cidades trabalhar nas indústrias, porque o modo de vida deles ali no campo era muito interessante. Então, o Sul vai viver um processo bem lento. A região Nordeste, falando-se hoje, qual que é o problema do Nordeste? O Nordeste basicamente construiu o Sudeste e o Centro-Oeste inteiro. Foi o Nordeste que foi o motor do Brasil, né, durante muito tempo. O motor de trabalho. Quem foi no pesado foi eles. O pessoal claro, teve paulista, teve mineiro, mas quem levantou ferro em Brasília, quem amarrou, quem encheu o concreto foi o pessoal do Norte e do Nordeste, em especial do Nordeste, né? Então, eles construíram Brasília. Quem veio para fazer o serviço pesado nas indústrias foram eles. Então, devido a esses fatores, o Nordeste hoje é a região que apresenta a menor taxa de urbanização no Brasil. E até hoje o Nordeste fornece muitos imigrantes para ao redor do Brasil. Então, assim, olha, é muito provável que vocês vão em um lugar que tem um nordestino que desempenha alguma função na sua cidade, por exemplo. Mas ele tem que vir para cá, porque no Nordeste não tem essa função. Daí, claro, a gente vai entrar num assunto que é mais de Estado, de governo, de falta de planejamento para a região Nordeste, mas, enfim, o Nordeste ainda é o motor do Brasil. Se vocês forem em um restaurante, tem alguém do Nordeste lá. Se vocês andou de ônibus na empresa de ônibus, tem alguém que é do Nordeste lá. Então, assim, gente, a gente tem que ter muito carinho com a região Nordeste. Eles são o motor do Brasil. A gente precisa deles. Porque hoje tem uma ideia de um discurso muito preconceituoso do Nordeste, mas não é nada disso. O Nordeste é muito importante. E, enfim, região Norte. Até a década de 60, a região Norte era a segunda região mais urbanizada do país. Porém, tudo que eu falei para você, o Norte era a segunda região mais urbanizada. Quais são os fatores disso? O Norte do Brasil viveu uma era muito boa do ciclo da borracha. Então, muitas pessoas foram para lá, porque se esse seringueiro tirar borracha estava dando dinheiro. Atraiu muita gente. Porém, com a industrialização no Sudeste, a construção de Brasília e o colapso do ciclo da borracha na região Norte, as pessoas foram para o Centro-Oeste e foram para o Sudeste. Também porque a região Norte, naquele momento, o plano de governo não tinha muita coisa a oferecer. E também é válido ressaltar que pessoas da região Norte também estão em todos os lugares que a gente for em nossa cidade, você vai ter alguém da região Norte lá. Muito importante também ter ter isso em mente. Aqui temos o Juscelino com seu clássico 50 anos em 5, vocês já viram em história.
Sem falar na fome, sem falar no desemprego, sem falar em analfabetismo e questão agrária. Chega no meu governo, não há lugar para pessimistas. 50 anos em 5. Então, né? No meu governo não há lugar para pessimistas. A gente pensar hoje, eu acho que alguém está copiando o Juscelino, mas eu acho que o Juscelino se revira no túmulo e saber que essa pessoa que está copiando o Juscelino está copiando ele. Inclusive, eu acho que eles iam sair no pau. Isso é interessante, linha de presidente. E aqui temos o Juscelino com um plano de meta rodoviária. A gente vê lá em em transportes que o Brasil não tem ferrovia, o Brasil optou pelo transporte rodoviário, graças ao Juscelino. O Juscelino é um personagem bem controverso na história brasileira. Ele tem uma importância muito grande, mas muitos dos problemas também que aconteceram anos depois é a culpa do Juscelino. Mas dos presidentes, ele ao lado do Vargas é um dos presidentes mais notáveis que a gente tem. Então, qual que é os desafios da urbanização? Né? A urbanização implica desafios. Você construir uma cidade planejada te implica desafios. Então, no Brasil, a gente começou com o desafio da urbanização quando a corte portuguesa vem para cá, onde o Rio de Janeiro passa pela primeira reforma. Vocês já viram alguma pintura do Debré por aí? Minha mãe que está ali já viu pintura do Debré, não foi? Você já não viu pintura do Debré? Então, minha mãe já viu pintura do Debré relatando o Rio de Janeiro. Então, o que acontece? O Rio de Janeiro passa por uma primeira transformação urbana quando a corte portuguesa vem para cá. Aí é quando o Debré pinta a cidade, pinta as quitandeiras e tudo mais. Isso que vocês veem em livro de história devem ter enjoado de ver por aí, mas se tiver como vocês verem as obras do Debré, eu recomendo que vocês pesquisem na internet e fiquem um dia inteiro olhando. Dá uma visão muito boa para a gente sobre o que foi o Brasil colonial, né? Como que era a sociedade colonial. Porém, isso foi em 1600, 1700, não sei ao certo, não, foi 1800 quando a corte portuguesa veio para o Brasil, por volta de 1800 alguma coisa. Então, o que acontece? O Rio de Janeiro passa por uma urbanização ali, ok. Porém, no início do século XX, com a proclamação da República, vocês já devem ter visto em filosofia, com o positivismo, com a tecnocracia implicada nos militares naquela época, e também no mundo inteiro, todo mundo tinha uma ideia de tecnocracia, da modernidade, aquela visão do Rio de Janeiro, que passou por uma primeira reforma urbana lá em 1800 para poder abrigar a corte portuguesa, precisava mudar. A gente tem uma cidade moderna que tenha características modernas, tirando da gente a ideia de um país escravocrata. Então, o que acontece? Ferreira Passos vai, se não me engano, Ferreira Passos. Eu acho que é o Ferreira Passos. Pereira Passos, é esse mesmo. Ele vai falar assim o seguinte, vamos arrumar o Rio de Janeiro. Isso aqui tá uma bagunça. Coitado, se visse hoje, ele acha pior. Enfim, o Rio de Janeiro tá uma bagunça. O que eu vou fazer? O que o Brasil sempre faz? Vou copiar uma solução francesa para poder arrumar o Rio de Janeiro. Até então, não tem problema, porque quando o Barão Montfort, não é o Montfort, é outro cara. Tem um barão que é responsável pela urbanização de Paris. Montfort é o autor que vai escrever o livro. Haussmann. Quando o barão Haussmann vai fazer a urbanização de Paris, o Haussmann praticamente brinca com as ideias do urbanismo e monta Paris, digamos que do seu jeito, entre aspas. Né? Ele pensa uma cidade inteligente, com ruas largas e tudo mais. Tudo numa lógica de uso da cidade e de controle. Porém, o Paris passa por sua reforma, a reforma bem sucedida, Paris se torna o que é hoje, graças a essa reforma também. Então, o que acontece? O prefeito do Rio de Janeiro falou assim, vou copiar o que fez em Paris, deu certo, aqui também provavelmente vai dar certo. E a ideia era boa, olha, eu vou construir praças, eu vou ampliar ruas, eu vou criar estruturas de saneamento básico, que é uma coisa muito importante, porque, olha, tô me desenvolvendo. Até então, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil nesse momento, no século XX. Eu preciso ter uma cidade que vai vender a ideia de que eu sou um país bacana pro redor do mundo.
Então, assim, o Rio de Janeiro precisava disso, né? Então, vai se desenvolver a reforma do Rio de Janeiro. Então, ele vai começar a fazer construções. Então, você vai ter praça, biblioteca, tudo de, digamos que interessante que podia oferecer. E nesse contexto da urbanização do Rio de Janeiro, que no caso eles ignoraram questões sociais, muitas questões sociais que, se tivessem sido levadas com um pouco mais de cuidado, talvez o Rio de Janeiro não teria muitos dos problemas que tem hoje. Não seria a bagunça que é, mas enfim. O presidente, então, precisa fazer obra de higienização. O que é uma política de higienização? É o seguinte: o Rio de Janeiro tinha alguns casarões do período colonial que viviam as pessoas pobres ali. E naquele momento é importante ressaltar que não tinha recurso, não tinha água. Então você tem problema, você tem. Aí o Rio de Janeiro vai passar por surto de varíola, febre amarela, enfim. O Brasil, naquele contexto ali, naquele momento, o Brasil passa por muito problema sanitário. Daí é quando o prefeito fala assim: ô Oswaldo Cruz, chega aí. Daí é quando tem a revolta da vacina, porque eles estão querendo vacinar o povo na marra. E estão derrubando a casa deles para poder fazer a avenida principal da cidade. E aí a gente tem esses conflitos, né, do urbanismo. Porque a gente passa a ter desafios ali que, olha, eu estou mexendo na cidade com a ideia de tornar a cidade moderna, mas o que eu vou fazer com o povo? Não sei. Vacinaram e, olha, você perdeu sua casa. Não indenizou ninguém. O Ferreira Passos, na urbanização do Rio de Janeiro, comete um erro que é não pensar para onde as pessoas iam, que, de certa forma, é muito importante pensar para onde as pessoas estão indo. Olha, vou tirar você daqui, mas eu vou te pôr aonde? Isso deveria ter sido pensado. Não foi pensado. Moral da história. E as pessoas, a terra era mais barata. Opa, voltou? Voltou. Tranquilo, gente, obrigado. Então as pessoas têm que subir o morro, porque, olha, o prefeito tirou elas onde elas moravam. Você vai para onde? Em uma cidade moderna, não pensaram nos mais pobres novamente, então as pessoas tiveram que subir o morro. Daí começa a ter favela. E a situação continua ruim mesmo nos morros, porque, olha, eles arrumaram a bagunça que estava no centro do Rio de Janeiro, mas, ok, o centro eu arrumei. Mas e longe? Não se preocuparam com nada. Então, surtiu-se os primeiros problemas, né, da urbanização do Rio de Janeiro. Você começa a ter um processo de favelização ali. E vale ressaltar o que eu falei para vocês, né? Muito da ideia da modernidade vem acompanhada do processo de higienização. Então, você tira os pobres da região central, você tira deles a sua moradia, você não realoca em locais corretos, e daí você começa a ter favelização entre que isso põe no território hoje. Travou ou tá normal? Travou de novo? Voltou? Então, tá bom. Como que isso vai se dispor no território, né? A questão dos aglomerados brasileiros. A gente, então, tem a denominação, isso aqui para vocês é muito importante, aglomerados brasileiros. Se o tema da redação for isso, vocês têm que usar a denominação de IBGE, vocês não podem colocar favela, aglomerado ou morro, vocês têm que pôr aglomerados subnormais no Brasil, que no caso é o nome técnico que o IBGE dá para o processo de favelização, para as favelas, para os morros e tudo mais. Então, são aglomerados subnormais. Como que isso surge? Por que o Brasil vai viver um processo de formação de aglomerados intensos? Basicamente, como eu falei para vocês no início, 1950. Começou no Rio de Janeiro, sim, mas isso agora é geral, o Brasil inteiro. Porque vai ter formação de favelas ao longo do Brasil inteiro. A população rural passa a migrar para cidades em busca de trabalho.
E como eu falei para vocês, o processo de urbanização é quando a gente torna espaço que era até então agrário e urbano. Então, o que acontece? As pessoas estão chegando no interior da Bahia, no interior do Tocantins, no interior de Minas, no interior do Rio de Janeiro, no interior de São Paulo, para as capitais. O que acontece nas capitais? Não tem espaço. Não tem planejamento precisando de gente. Eu estou planejando indústria, mas estou planejando onde o trabalhador vai morar, né? Vocês veem a lógica do Brasil. Então, as pessoas têm que procurar lugares baratos. E isso vai consistir em falta de planejamento, porque a prefeitura não planeja, as pessoas começam a construir em locais que não deveriam construir, ou então constroem começa-se um processo ali de falta de organização, que deveria ser papel do Estado, organizar a questão da moradia, mas no momento não organiza. Inclusive, até hoje também não organiza. Então, você começa a ter a formação das primeiras favelas, os primeiros aglomerados, né? Então, isso começa ligado ao processo de industrialização. As pessoas estão vindo para as cidades, e nas cidades não conseguem morar no centro pelo alto valor e também porque era muito caro, não tinha espaço. Daí elas têm que ir para as periferias, daí a gente começa a ter o processo de favelização ali, daí começa a formar os primeiros aglomerados. Então, a formação dos aglomerados brasileiros é aliada à urbanização e à falta de planejamento. Com a industrialização, a gente tem o aumento da população nas grandes cidades, mas o Estado não planeja, então temos problemas. No final do século XIX, os primeiros assentamentos chamados de bairros africanos, assim, né, o início dos aglomerados. Como que começou isso? Isso vai, assim, em linhas gerais, inicia-se com a urbanização. Porém, lá no século XIX, ele já tinha alguns aglomerados também, não tão grandes, e nem tantas grandes proporções como os que a gente tem, como os que foram surgindo na década de 50, mas no século XIX tinha os primeiros bairros africanos, né? Era onde que ex-escravos e sem terras iam morar. Então, assim, os cidadãos pobres sempre foram afastados do centro da cidade, né? Sempre tiveram que viver longe. Então, aqui eu coloco para vocês, as favelas aparecem na década de 70 do rural. E, de acordo com o IBGE, no Brasil, atualmente, cerca de 6% da população vive em aglomerados subnormais. 6% da população brasileira vive em favelas. É aí que eu coloco para vocês Paraisópolis e São Paulo, que é uma favela em Salvador, um aglomerado em Salvador, e aqui é o Rio de Janeiro, a Rocinha. Mas vamos lá, né? Vamos quebrar preconceito agora. A cidade que tem mais habitantes proporcionalmente morando em favelas, a gente começa com as cidades da região norte e nordeste. Por incrível que pareça, a mídia não conta isso, né? Aqui é o ponto que a gente tem que ser crítico. As pessoas acham que existe favela só em São Paulo e no Rio de Janeiro. Não, gente. Existe no Brasil inteiro e pessoas vivendo em condição precária. Então, em Belém, 53% da população vive em aglomerados subnormais. E Belém tem um fator ligado a isso, né? Em Belém, na região norte no geral, tem muita palafita, então não é o aglomerado de Recife que a gente está vendo. São palafitas, pessoas morando em casas sobre a água, então é uma situação bem complicada. Em seguida, a gente tem Salvador, na Bahia. Depois temos São Luís, no Maranhão, e o Recife. São Paulo e Rio de Janeiro, em São Paulo, 11% da população vive em favelas, no Rio de Janeiro, 22%. Então, assim, a situação da região norte é bem pior, né? Porém, o Rio de Janeiro é a cidade com o maior número de pessoas morando em favelas, 22% da população. Em Belém é 53% da população, mas aqui aqui a gente está falando, essa primeira informação é por proporção de habitantes. Aqui é em número de pessoas. Belém é uma cidade bem menor que o Rio de Janeiro, então o número ia ser maior. Mas não é alguma coisa que a gente tem que virar e falar assim, olha, não, tem que apontar o dedo na ferida e questionar por que a mídia não fala isso. Porque tem pessoas sofrendo lá e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Outra informação, a gente está aqui para quebrar preconceitos. Uma das ideias da universidade, da ciência, é quebrar preconceitos. A gente tem que quebrar mito. Sempre que vocês vêem alguém falando que a Rocinha é a maior favela do Brasil, não, gente, isso é mentira. É da América Latina, mentira. Conversa. Muita conversa. Por quê? Não sei. Talvez porque para a mídia tenha se tornado interessante explorar a imagem das favelas, né? Porque dá dinheiro.
muito dinheiro, não é porque Zé é bonzinho, não, é porque dá dinheiro. E aqui eu fico revoltado, porque, bom, a gente não pode banalizar situações de sofrimento, situações de injustiça social. E as pessoas estão banalizando, que não pode. Aí eu fico pistola, né? Mas, enfim, a Rocinha não é a maior favela da América Latina. A gente tem a favela de Patererê, na Venezuela, em Caracas, na capital, que tem 3 vezes a dimensão da Rocinha. A Rocinha é uma das maiores, é a maior favela do Brasil. Só que tem uma favela tipo, na Venezuela que é 3 vezes maior que a Rocinha. E pra vocês terem noção, a favela de Patererê ocupa um aglomerado 3 vezes maior do que a da Rocinha. Então, assim, você tem entre 360 a 600 mil pessoas vivendo em aglomerados na Venezuela. Pra vocês terem noção da situação. Antes que vocês pensem assim, professor, você não concorda com algumas questões de aglomerados? Não, gente, eu acho, assim, a minha crítica mesmo é a forma como as pessoas estão romantizando, sabe? Porque eu entendo que tem uma cultura ali que é muito forte, isso tem que ser respeitado, mas é que de uns tempos para cá as pessoas começaram a romantizar algumas coisas que beiram absurdo, sabe? Eu não acho que é interessante a gente vender como uma coisa boa regiões, locais que as pessoas falta estrutura, sabe? Eu acho que essa é visto como uma sacanagem. Não estou dizendo assim, olha, as pessoas têm que criticar as favelas, não. Não é isso. A gente entende por que isso aconteceu, é um processo histórico maior do que a gente. Mas eu falo assim, e também acho que as pessoas têm que, olha, pô, a favela tem muita coisa interessante, tem muita coisa bacana. Quebrar a ideia de que é um lugar pobre e tudo mais. Mas em outros aspectos, eu acho que a mídia brasileira é muito omissa e não denuncia a questão da injustiça social. Por exemplo, em muito aglomerado brasileiro não tem saneamento básico, não tem estrutura, tem índices de criminalidade altíssimos. Então, assim, claro, a gente entende que a criminalidade é um fator que não se explica por si só, mas, assim, é uma desigualdade social muito grande e que não é denunciada. Então, assim, eu peço a vocês que sempre que vocês verem alguma novela, alguma reportagem, alguém falando sobre, também coloquem esses pontos. A gente não pode, em hipótese alguma, fechar os olhos ou fingir que não está havendo situação de injustiça social. Não é porque determinado influencer, pessoa, novela, coloca a favela como um lugar legal, que é um lugar bacana, realmente é um lugar bacana. Eu moro em uma periferia também, eu moro em uma favela também. Mas no meu local de fala, eu digo para vocês uma coisa. Muito do que estão fazendo ajuda a quebrar os preconceitos, e eu acho isso interessante, mas tocar o dedo na ferida do Estado, dos abandonados, dos excluídos, eles não estão fazendo isso. Então, sempre tomem cuidado com esse discurso. Vamos seguindo agora. As favelas no Brasil são consideradas por muitos como uma consequência da má distribuição de renda e do déficit habitacional do país. Isso é verdade. Agora que vem um ponto interessante, né? Uma antropóloga, Alba Zaluar, ela faz pesquisa em antropologia urbana, então ela está estudando ali os fenômenos antropólogos da cidade. Ela vai dizer a seguinte coisa. As favelas brasileiras, as pessoas têm televisão, têm geladeira, DVD, celular, máquinas de lavar e computadores, em números expressivos, né? O que a Lazoar faz? Qual é a intenção da pesquisa da Lazoar? Eu acho que ela está tentando dizer que, olha, as favelas brasileiras, as pessoas não vivem como miseráveis. E essa pesquisa dela é muito importante, porque quebra muito preconceito. E nesse ponto ela acertou demais. Porque as pessoas achavam que, tipo assim, olha, não tem nada lá, tipo, mas não, ela mostra que não. Olha, tem as pessoas aqui têm bens de consumo capitalista, sim. Coisa que as pessoas acham que não tinha, tem. E é científico, né? É uma pesquisa seguindo métricas, métodos e tudo mais. Essa pesquisa é muito interessante.
As favelas cresceram mais do que a taxa de crescimento domiciliar. Aí que o IBGE mostra os dados, está aqui marcado para vocês. E uma pesquisa de 2011 mostra que 70% dos jovens entrevistados não querem deixar suas comunidades no Rio de Janeiro, né? E aqui é um ponto interessante, pois esperam melhorias em infraestrutura e emprego por parte do governo. Volto no que eu falei para vocês aqui anteriormente, que eu chamei a atenção. Melhoria em infraestrutura. Então, assim, gente, é muito importante. Todas as pessoas têm que ter acesso à infraestrutura. Todos os brasileiros pagam imposto, então tem que chegar a estrutura para todo mundo. Entendem? E, assim, as pessoas não querem deixar suas comunidades. Elas querem que ocorra melhorias ali. Isso é interessante. É uma parte que você se reconhece, olha, eu quero ficar aqui, mas eu quero que melhore. E a gente tem que todo dia lutar e militar pela melhoria da vida das pessoas em todos os lugares do Brasil, incluindo os mais pobres, os mais indefesos. Aqui eu coloco um mapa de índice de desenvolvimento humano e aqui eu coloco um mapa de produto interno bruto. Vamos lá. Belém, no Pará. Vamos aqui primeiro, no mapa à minha direita, IDH. Belém tem o pior IDH do Brasil. Quando foi feito esse mapa em 2014, Belém, São Luís do Maranhão e o Piauí tem o pior IDH do Brasil. O que é uma coisa que tem que abrir o olho, né? Olha, gente, vamos olhar para a região norte com carinho. Porque as pessoas estão sofrendo também. E não é legal virar as costas. Nós somos um país de dimensões continentais. Não adianta a gente achar que, olha, só tem São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, não, porque não é assim. Então, assim, Belém tem o pior IDH do Brasil. O resto é bem estabilizado, com exceção de São Paulo e Santa Catarina, que se sobressaem. Temos também Sergipe e Alagoas aqui. Quanto ao produto interno bruto, São Paulo puxa o carro do Brasil. O maior PIB do Brasil é São Paulo. Aqui seguimos pelo cinturão da soja, Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Esse pequeno pontinho aqui é Brasília, per capita, onde a renda das pessoas é mais alta. É de se imaginar que em Brasília seja também muito alto o PIB, porque o funcionalismo público está lá, né? Juiz, promotor, filho de quem é delegado e trafica animais, estão tudo aqui nesse lugar. Então, tipo assim, uma galera que tem muito dinheiro. Aqui temos a região que Mato Grosso, bom, o PIB do Brasil é daqui, né, da questão da soja, de importação. O resto vocês podem perceber que, olha, é meio que igual. O Sul também tem um PIB muito forte porque também exporta muita commodity agrícola. São Paulo que foge um pouco dessa lógica porque é bem industrializado. O Rio de Janeiro também tem algumas atividades importantes ali e também bebe muito da água de São Paulo. Metrópoles brasileiras, vamos lá. Metrópole, quando a gente pensa em metrópole, a gente pensa assim, metrópole em uma hierarquia urbana, as metrópoles são as cidades que influenciam as outras cidades menores. Daí a gente tem hierarquias de metrópoles, né? Temos grandes metrópoles, temos a grande metrópole nacional. A metrópole nacional é a metrópole. Regiões metropolitanas servem de apoio para as metrópoles. São onde as pessoas geralmente moram mais em regiões metropolitanas do que nas metrópoles. Mas o pessoal da região metropolitana faz tudo na metrópole. Então, assim, a metrópole tem uma influência ali, né? Então, na divisão das metrópoles, temos São Paulo como a grande metrópole nacional. É a única cidade no Brasil que está nesse patamar de grande metrópole nacional. Em seguida, temos uma metrópole nacional, que é o Rio de Janeiro, e em seguida as metrópoles. Grande metrópole nacional é uma cidade que consegue influenciar além do seu estado, consegue influenciar outros estados. A influência é muito grande. Subsequente, metrópole nacional consegue influenciar no seu estado e algumas outras cidades ali além, não muito distante. E a metrópole são cidades que influenciam a sua região metropolitana ali e o interior do seu estado, mas não muito fora do estado. São Paulo, vamos lá. O que tem de São Paulo de interessante? São Paulo é a maior cidade da América Latina, da América do Sul. A 8ª maior cidade do mundo.
12 milhões de moradores na região metropolitana, na sua parte central, e outros 20 milhões de habitantes na região metropolitana. O que vocês vão perceber aqui nessa questão? As regiões metropolitanas têm mais habitantes do que as metrópoles. Isso é bem comum. O valor do imóvel nas metrópoles é muito caro. Então, as pessoas que estão chegando para trabalhar ficam fora da região central. São Paulo influencia com relações empresariais todo o seu entorno e o Brasil inteiro. Tem 40% do PIB. Em seguida, temos o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro mesmo com a menor intensidade que São Paulo, o Rio de Janeiro consegue apresentar relações com o país inteiro, né? Tem conexões com Minas Gerais, com São Paulo, com o Espírito Santo e com o interior do seu estado. O Rio é a segunda maior cidade do país e a quarta mais populosa do continente. O Rio de Janeiro está atrás de São Paulo, Bogotá, Lima. E hoje o Rio tem 3 milhões de habitantes. São Paulo, Bogotá e Lima são duas capitais. A capital da Colômbia é Bogotá, a cidade da academia, que lá tinha muitos esportes famosos, e Lima, no Peru, a capital do Peru, onde já falou Libertadores e tudo mais. Agora temos a nossa querida Belo Horizonte. Belo Horizonte também tem uma influência muito grande, mas não tão grande quanto o Rio de Janeiro. Qual que é o ponto de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte influencia Minas Gerais, o segundo maior estado populoso do Brasil. Belo Horizonte é a maior cidade. Temos, em média, 2,5 milhões de habitantes. E, enquanto região metropolitana, somos a terceira maior do Brasil. A gente tem cerca de 5,9 milhões de habitantes, morando em Betim, Contagem, Nova Lima, Neves, um pouco no meu caso, alguns de vocês também. Então, Belo Horizonte é uma cidade muito expressiva. Aqui tem o Mineirão, melhor estádio do Brasil, tem que ser bairrista mesmo. Aqui tem a Praça da Assembleia, um lugar bem bonito. Para cá você tem uma beleza. Aqui da Housewives para cá você tem uma cidade, de lá para outra. Muito interessante vocês observem isso um dia, como que a segregação espacial acontece nas grandes cidades. Temos Porto Alegre. O que tem de bom em Porto Alegre, gente? Muita coisa. Tem Beira-Rio, tem Inter, tem Grenal, tem futebol, tem muita coisa legal. Churrasco de costela. Então, Porto Alegre tem aproximadamente 1,4 milhões de habitantes. A sua população no último censo na região central está estável, porém a sua região metropolitana está crescendo bastante. Aí a gente tem Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Grande Porto Alegre, com 4 milhões de habitantes. No caso, ela tem a quinta maior conurbação urbana do Brasil. Então, a gente começa a ver, né? Os centros são muito caros, as pessoas vão ficar ao redor do centro, então vão todo mundo para a região metropolitana. E isso é muito interessante. Aqui tem a foto de Porto Alegre para vocês. Recife. Também nunca fui. Uma das cidades que eu acho mais bonita no Brasil. Uma das cidades também com mais história. Um planejamento holandês, então vai fugir um pouco do que a gente está acostumado a ver nos centros históricos das grandes cidades do sul e sudeste. O Recife, por ser holandesa, possui uma arquitetura um pouco diferente. Recife, então, influencia o Nordeste, algumas cidades do Nordeste ali. Alagoas, Paraíba, Pernambuco, o norte da Bahia. Recife tem uma influência muito grande naquela região. Pernambuco é uma das cidades mais antigas do Brasil, muito populosa também. Então, Recife possui cerca de 1,6 milhões de habitantes, mais do que Porto Alegre. E a Grande Recife já ultrapassa os 4 milhões de habitantes. Que no caso a gente então vai ter como Grande Recife Olinda, Guararapes. Então, assim, é uma cidade bem interessante, com uma carga de história muito importante. E que também desempenha uma função muito importante na Federação Brasileira como um todo. A desmetropolização do Brasil. Então, a gente viu que as pessoas no Brasil estão vindo para as metrópoles, mas elas também agora, durante muito tempo, foi assim.
Mas agora estão saindo. Pessoas, empresas, elas estão voltando para o interior? Não, as pessoas não estão bem voltando para o interior de novo. Não estão voltando para a roça de novo. Eu falo assim, roça não no sentido de dizer que o interior do Brasil é uma roça, mas eu digo assim, as pessoas em primeiro momento pensam que o processo de desmetropolização é as pessoas voltando para o interior mesmo, mas não é por aí. As pessoas estão indo para cidades próximas dos centros urbanos porque as empresas estão indo para lá por algum incentivo, né? E aqui eu coloco para vocês. A gente não tem a diminuição do crescimento das metrópoles em benefício das cidades maiores, das cidades menores, mas não é bem cidade menor, cidade média, por exemplo, Belo Horizonte e Sete Lagoas. Algumas empresas de Belo Horizonte estão indo para Sete Lagoas, indo para Nova Lima. Por quê? Por que isso acontece? Porque as empresas estão indo atrás de menos imposto, estão querendo pagar menos imposto, ou então ser isento, então elas vão procurar esse lugar. Mas é errôneo afirmar, ainda deixo aqui para vocês, que as grandes cidades estão sendo menos desindustrializadas, ou então que as grandes cidades não são mais industrializadas, não é bem isso que acontece. O que você quer trazer? Ih, vou virar meme. Ué, deve ser o quadro ou o pano. Ah, não, é o molde. É o molde e um papel, e a cerâmica no fundo. Desculpem, eu fiquei assim, mas o que é isso? Então, a gente tem esse processo que eu falei, as empresas vão sair das grandes cidades e vão para as cidades menores, para as cidades médias. O que acontece? As grandes cidades não estão com a população diminuindo, só estão recebendo menos migrantes. E o que vai acontecer com as metrópoles, né? As indústrias vão para as cidades médias, ao redor das grandes cidades, por exemplo. Leia-se Belo Horizonte, Sete Lagoas. Porém, o que acontece? Outras cidades, a própria Belo Horizonte, a própria São Paulo, imaginem assim, vão concentrar o centro de administração e tecnologia. Elas vão tender a se especializar no setor terciário. Uma coisa que acontece, por exemplo, na China, que quando vocês... Eu nunca fui também, gente. Eu nunca nem saí de Minas Gerais, mas quando eu falo assim pra vocês é porque eu fui vendo documentário e tal. Mas quando a gente pensa em Xangai, na China, por exemplo, Xangai virou a cidade da tecnologia. Tóquio, a própria Tóquio também, muito industrial na sua região metropolitana, mas o centro de Tóquio é sua tecnologia. E a tendência no Brasil é que isso ocorra também. Mas é claro, é um processo muito lento e muito gradual. Aqui eu deixo um gráfico para mostrar para vocês o que está acontecendo bem nisso. Agora, condomínios, né? Qual que é a ideia do condomínio? É você ter um lugar fechado para que você viva ali em segurança. Basicamente, você fecha um espaço público e você torna aquele lugar privado, restrito ao acesso de pessoas e veículos. Existe uma discussão muito grande sobre isso, essa temática dos condomínios, mas não cabe aqui, mas é um debate muito denso. Mas qual é a ideia? São caracterizados por poucas ruas, são murados, é fechado da rua externa ali. Para entrar em um condomínio você tem que ter autorização. E, em alguns casos, os condomínios têm que ter uma estrutura tão grande que seus moradores se tornam dependentes do contexto externo. Tipo assim, você não precisa ir na padaria. Por exemplo, você mora num prédio da MRV ou da Direcional. Dependendo do prédio que você morar, só tem a portaria e o estacionamento, beleza. É um condomínio também. Mas aqui a gente está falando de condomínios muito grandes, como a Lagoa dos Ingleses, por exemplo, que tem uma estrutura gigante ali dentro, que oferece tudo. Até o espaço mesmo é muito grande, é muito espaço. E por que as pessoas estão indo para esses condomínios? Leia-se que as pessoas que estão buscando esses grandes condomínios são pessoas que têm muito dinheiro, que são de uma classe alta, e esse tipo de estrutura está se tornando muito comum em países de baixo desenvolvimento humano. Por que as pessoas vão para os condomínios? Elas querem segurança palpável. Então, dentro de um condomínio está seguro, porque tem segurança armada, você tem um muro e tudo mais.
Aqui eu coloco para vocês a Lagoa dos Ingleses, que é gigantesco. Então, tá. A noção do condomínio fechado se confunde com o sentido de comunidade. São sinônimos, mas não. É diferente condomínio e comunidade, o que eu coloco para vocês. Então, os condomínios sofrem críticas. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que eles contribuem para a segregação e alienação social, porque as pessoas ficam presas naquele mundo, às vezes elas podem achar que a realidade se resume àquele mundo, quando não é. Então, aqui eu coloco para vocês que eu acabei de falar, que esses grandes condomínios são guardados por um forte esquema de segurança de empresa privada. Então, assim, muitos pesquisadores comparam ele com os fortes militares, porque você tem um aparato de segurança muito grande ali dentro. Então, o Brasil vive um processo de construção de condomínios muito parecido com os Estados Unidos em 1970 e 80. Então, o que acontece? As pessoas vão buscar alternativas de viver afastadas do público, as pessoas que têm dinheiro, afastadas do público em locais seguros, né, para poder fugir dos efeitos da pobreza, da desigualdade social. Daí começam a surgir esses condomínios fechados. E isso vai ganhando cada vez mais força, né? As pessoas que têm dinheiro querendo fugir dos desafios, elas procuram esses lugares. Não podemos julgar essas pessoas porque elas estão no direito delas. E, bom, cada um sabe da sua realidade, se é válido ou não é válido, se é certo ou se não é certo. Mas esse processo vem ocorrendo, né? Então, isso vai entrando em efeito, né? vai entrando no debate. E o que acontece? A gente tem a precarização da habitação, da população em geral, ligada à falta de planejamento. Então, até hoje, os governos são um pouco incapazes de promover isso. Eu não acho que sejam incapazes, eles só não colocam pessoas técnicas o suficiente para isso. Então, a gente começa a ter um processo de mais condomínios e mais favelização. A gente tem mais desigualdade social. As pessoas mais ricas tentam se afastar, enquanto a pobreza vai só aumentando. Então, aqui, por exemplo, esses condomínios aqui é de gente que ganha mais de 1 milhão por mês. É de gente rica. É de gente muito rica. Uma pessoa que ganha 30 mil reais não consegue manter um condomínio desse. E olha que 30 mil reais é muito dinheiro no Brasil. Mas aqui é gente milionária. Ocupações irregulares, né? Para a gente encerrar o tópico. As ocupações irregulares vão acontecer pela falta de moradia, de planejamento. Ela é o efeito disso, né? Então, as pessoas não conseguem ter acesso à terra, então elas precisam morar em algum lugar, porque elas trabalham nas grandes cidades, então, precisam morar em algum lugar. Daí bom, você vai ter loteamento irregular, você vai ter pessoas se apropriando de prédios que não são mais utilizados, e isso continua um contínuo muito grande no Brasil. Eu pelo menos acho que, olha, o Estado tem que pensar a moradia e o Estado não pode deixar à tona, tipo assim, lavo minhas mãos disso, a moradia tem que ser uma pauta de política de prefeitura. A gente tem que pensar onde as pessoas vão morar com dignidade, com estrutura, isso é muito importante, mas é uma coisa que não acontece. Então a gente começa a ter ocupações irregulares explodindo em todos os lugares do Brasil, em todas as grandes cidades. Focado em São Paulo, quando o prédio pegou fogo. Aí todo mundo fala assim, mas aquele povo não deveria estar ali. Realmente não deveriam estar ali, mas eles estão lá por causa de um problema do Estado com a moradia. O que cabe ao Estado? Tem gente vivendo em um prédio. O Estado tem que ir lá supervisionar isso. Eu não vou pôr eles na rua porque tem família. O Estado tem que ir lá e arrumar. Proporcionar condições dignas para aquelas pessoas que estão lá viverem ali. Mas o Estado não faz isso. O Estado simplesmente vai querer pôr a polícia para arrancar o povo de lá ou vai fingir que não está vendo. A realidade no Brasil é essa. E daí a gente começa a ter muito problema. E que quando pessoas perdem vida, todo mundo se sensibiliza, mas agora no momento ninguém está se sensibilizando, né? E aí é uma situação bem complicada. Favelas, palafitas, cortiços são exemplos clássicos de ocupações. Latifúndios, fazendas e condomínios de luxo também.
em alguns casos existem muitas que estão em áreas irregulares, mas aqui coloca uma coisa que o cara que fez esse material disse, né? A história da ocupação das terras no Brasil, urbanas e rurais, é a história de ocupação irregular. A gente viu isso no Rio de Janeiro, a gente viu o processo do Brasil agrário também é irregular, então assim, não tem muito o que fazer, né? É o que a gente está vendo, o que a história conta pra gente, problema atrás de problema, ninguém querendo resolver. E as pessoas mais pobres sendo mais prejudicadas. E aqui coloca algumas inconsistências, né? Por exemplo, no período colonial, a terra só poderia ser doada à coroa portuguesa. Então, índios escravos não tiveram direitos e até mesmo a grande maioria dos brancos ficaram de fora. Em 1850, com a lei de terras, acabou a doação, a terra tinha que ser comprada. Porém, esse pessoal que não ganhou terra aqui era uma pessoa mais pobre, então ficaram sem terra de novo, ocupação irregular. Aí depois, com o êxodo rural dos anos 50, 60, 70 e 80, as cidades de novo vivem o mesmo processo e não tem lugar para pôr os migrantes que estão chegando, então a gente tem mais problema de novo, aí você vai ter ocupação irregular de novo. E em São Paulo, a gente tem 4 milhões de pessoas vivendo em ocupações irregulares, ou seja, não tem escritura. Complicado também. E em grandes cidades do Nordeste e da Amazônia, mais de 70% das pessoas vivem em ocupação irregular. Bem complicado. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado por estarem aqui comigo. Desculpe o atraso novamente. Dúvidas, estou à disposição e é isso. Muito obrigado e boa noite a todos. Bom dia, boa tarde. Me desculpem as pistoladas, mas bom, tem coisa que eu preciso falar, não posso me omitir de tal situação. Dúvidas, estou à disposição. Muito obrigado e boa noite a todos.